Oi, gente! Silvana aqui. Bora falar de livro? Hoje eu vou falar com vocês sobre um livro nacional. Um livro nacional que eu recebi da Tag. Já tem um tempo, como sempre. Os livros da Tag eu demoro um pouco para ler, nem sempre eu leio assim que eu recebo. Alguns até sim, mas de acordo com a sinopse, às vezes eu acho melhor esperar um pouquinho, porque na maioria das vezes esses livros eu preciso de algum preparo psicológico. Eu preciso me preparar psicologicamente para absorver as informações que esse livro vai me trazer. E o livro que nós vamos falar hoje é 23 Minutos. O autor é o Aldson Souza, tá? Aqui a capa do livro. Essa é a capa da Tag, né? A capa que saiu... que esse livro é da HarperCollins. Então, a capa que saiu direto pela HarperCollins é diferente, tá? Esse aqui é a capa da Tag, né? Eu amei. Já tô dando spoiler. Eu gostei muito deste livro. Mas antes de falar do livro, eu preciso contar uma novidade pra vocês. Vamos lá. Eu aprendi a fazer bijuteria. Ó, tô aqui toda bonita de brincos que eu mesma fiz. E eu criei uma loja virtual e comecei a colocar os produtos que eu fiz lá. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns, bem só por alto. São os que eu acabei de fazer e eu ainda não coloquei no site. Vou colocar eles assim que acabar aqui. Já tem alguns no site que eu já tirei foto, já coloquei lá. Esses estão aqui em cima da minha mesa porque foram os que eu acabei de fazer, ó. Por exemplo, pulseira. Tem uma pulseira de miçanga, ó, escrito amor. Tem várias, gente, ó. É porque eu fiz de ontem pra hoje. Na verdade, foi ontem. Eu fiz uma leva de pulseiras, ó. Tem essa daqui, escrito saúde, toda bonita, ó. Essa daqui eu coloquei escrito bênção. Olha que linda, com búzio. Deixa eu virar aqui a palavrinha pra vocês conseguirem ver, ó. Com búzio, coloquei umas pérolas toda... são pretas, mas ela é toda texturizada, tá vendo? Alguns cristais. Então, tão bem bonitos. Tem pulseiras de macramê também, tá? Em breve eu vou colocar outras cores, porque conforme eu for fazendo, eu já vou colocando lá. Ó, são pulseiras de miçanga com macramê. Tem alguns colares, vou mostrar um pra vocês, ó. Aqui, ó, no fio de seda, ó, com pingente de golfinho, fechozinho com a corrente alongadora, para quem gosta dele um pouquinho mais comprido. Então, tem várias opções. Eu tenho um monte de... Ó, tem essa pulseira aqui, escrito força, tá vendo? Preta e roxa. Tem essa vermelha aqui também, escrito amor. E essa aqui, escrito bênção, ó. Olha, gente, tem a minha também, olha, que eu fiz pra mim, ó. Com meu nome. Com nome, é claro, é por encomenda, porque, né? Não tem como eu deixar... Porque, né? Eu faço o nome conforme a pessoa pede. Aí tá aqui, ó. Toda de macramê na volta. Tá vendo? Ela é regulável. Você abre. Ó. Abre ela aqui. Tira. Tá vendo aqui? Ela abre até mais, ó. Ó. Abre o macramê todinho. Depois, pra apertar, é só fechar. Ó. Puxa, ela fecha. Tá vendo? Fica assim, bem bonitinha. Deixa eu botar minha pulseira de volta, porque eu vou ficar linda fazendo vídeo pra vocês. Eu tô, gente, mudando radicalmente de assunto. Tá um frio, né? Pra quem não sabe, eu sou carioca e eu moro em Mogi das Cruzes, São Paulo. Carioca não tá acostumado com frio, gente. Eu já moro aqui há alguns anos, mas esse frio acaba comigo. Bom, eu vou deixar o link da loja virtual aqui pra vocês. Depois vocês dão uma passada lá pra ver as coisas. Deem uma olhada nas peças. Me deem sugestões aqui embaixo. Vocês acharam, Silvana, essa peça aqui, talvez fosse legal você fazer de outra forma. Eu gosto dessas coisas também. Adoro receber sugestão, gente. Então, pode comentar bastante aí no vídeo, que eu vou adorar receber a sugestão de vocês. Agora, vamos falar do livro, né? 23 minutos. É um livro que se passa em Goiás, né? É um livro nacional
que, inicialmente, quando eu li a sinopse desse livro, não me agradou muito. Por quê? Porque eu tive a impressão... Olha, eu vou ler a sinopse pra vocês. E... cadê? E depois eu vou dizer pra vocês qual a impressão que eu tive e como, de fato, foi o livro. Ó, a sinopse do livro. Hugo é apenas um adolescente como tantos outros. Nascido no interior de Goiás, leva uma vida pacata, fica no computador até de madrugada e gosta de jogar fliperama com os amigos. Até que um dia, voltando para casa à noite, depois de comemorar seu aniversário, ele toma um tiro. Após 23 minutos, o garoto acorda como se nada tivesse acontecido. Parece que tudo não passou de um sonho, de um delírio, até que na noite seguinte, algo de sobrenatural acontece. E ele se vê amaldiçoado, preso a um ciclo macabro. Lidando com todos os dilemas que a vida do ensino médio traz, como despertar sexual, grandes decisões sobre o futuro e aceitação social, Hugo entra numa corrida contra o tempo para descobrir a origem da maldição. E o mais importante, até onde estará disposto a ir para se livrar dela. Então, o que eu imaginei quando eu li essa sinopse? É um daqueles livros que a pessoa fica repetindo o mesmo dia. Eu falei, cara, ele vai ficar preso no mesmo dia e todo dia o dia vai se repetir e ninguém vai lembrar de nada e só ele vai saber o que aconteceu naquele dia. Isso me desanimou um pouquinho. Mas, depois de muito tempo que eu recebi esse livro, eu resolvi ler. Ó, esse livro aqui é de... Deixa eu ver o ano dele aqui. 2024, é do ano passado, tá? Esse livro foi o... Cadê a paginazinha? Foi o livro de junho de 2024. Então, eu levei um ano pra começar esse livro, né? Porque eu li ele em junho de 2025. E tive uma grata surpresa. Não é exatamente o que eu imaginei que fosse, tá? Eu achei que fosse, ele vai ficar revivendo o mesmo dia o tempo todo e de novo... Não, não é isso. Ele entra num ciclo de repetição, mas não é necessariamente do dia. Essa parte eu vou falar porque logo no começo do livro não é spoiler, tá? Ele revive todo santo dia a morte dele. Ele morre todos os dias. E ele fica morto por 23 minutos. Por isso o nome do livro, 23 minutos. E, assim, adolescente, imagina, um garoto de 17 anos, tá no ensino médio, com todas aquelas questões da adolescência. É um garoto que tá se descobrindo gay. Ele se interessa por um colega de sala e é meio que correspondido por esse colega. Mas tem aquele dilema de que o cara tem namorada e aí eles ficam se pegando escondido, não assume. Ao mesmo tempo, é um garoto negro que passa por diversas questões de racismo da sociedade. E o que eu gostei muito nesse livro é que ele foca na maldição, no que tá acontecendo com ele e as coisas que ele vai descobrindo sobre essa maldição e o que ele quer fazer, porque ele não quer... Essa maldição tem uma questão pra você se livrar dela, mas aí você teria que passar isso pra outra pessoa e ele não quer passar isso pra outra pessoa. E ele fica... basicamente, o livro gira em torno dele querendo acabar com a maldição sem ter que passar ela pra outra pessoa, tá? E aí tem alguns mistérios, algumas coisas que acontecem que você fica meio confuso do porquê. Mas não funcionou assim e dessa forma tal. Por que aqui funcionou e aqui não funcionou? Então tem alguns mistérios que ele vai desvendando aos poucos. Ele tem, coisa que eu adoro, ele tem 2 melhores amigos no livro, que é um menino e uma menina. E assim, sabe aqueles amigos que, bora, tô contigo pro que for? É uma história maluca, eu tô achando que você é louco, mas você tá dizendo, eu tô acreditando em você e vambora, a gente vai te ajudar. E os amigos entram de cabeça com ele tentando desvendar aí a história da maldição. Eu não vou contar o que vai acontecer no final, porque tem um puta spoiler no final. Assim, no finalzinho mesmo, uns 45 do segundo tempo, chorei
não posso dizer que não. Eu chorei no final, porque foi um final muito doído, assim. Era um final que realmente se entende, não. Esse era o final cabível pra essa história. Mas isso não quer dizer que a gente gosta, né, gente? Não. Ai, doeu. Mas, enfim. E aí, o que eu gostei muito também desse livro, apesar dele focar muito na maldição, ele trata de uma forma sutil, mas não tão sutil, questões sociais super importantes, como é o caso do racismo. Tem uma parte, por exemplo, o pai do melhor amigo dele é um cara extremamente racista e preconceituoso e trata ele muito mal, né? Ele faz uma distinção muito grande entre os amigos do filho e ele não gosta que receba em casa amigos negros. Ele tem essa questão. E aí você sente, quando ele vai descrevendo as coisas que ele sente, as coisas que acontecem quando ele é tratado dessa forma, o autor vai dando as sensações, aquelas coisas que, tipo, ele sabe que ele é um cara idiota, mas isso não deixa de doer, sabe? Não deixa de fazer mal a ele. Ele sente aquele preconceito, aquela dor, aquela pessoa que tá ali achando que ele é um merda só pela cor da pele dele, sabe? Existem pessoas realmente, assim, muito estúpidas a esse ponto. Então, apesar de no início a sinopse não ter sido muito animadora, eu tive uma agradável surpresa porque o livro não era exatamente o que eu estava esperando. E eu gostei muito do rumo que a história tomou, tá? As reviravoltas e mesmo o final sendo um final que me devastou, eu gostei. Assim, eu achei que foi um final cabível para aquilo ali. E aí, a questão da origem da maldição, do como quebrar, como ela foi gerada, para quem ela foi gerada, por quem ela foi gerada, em que período. Isso tudo é muito importante para a gente entender o teor dessa maldição e o absurdo que sempre existiu de preconceito racial e tratamento injusto e absurdo que principalmente que existia no nosso país, não só no nosso país, né, gente, no mundo inteiro, lá em 1900 bolinha, né, 1600, 700, enfim, lá atrás. E ainda hoje acontece, né? Hoje a gente tem a prerrogativa de poder denunciar essas pessoas criminalmente, mas a gente sabe que isso ainda acontece, isso é muito real, é muito doído e muito sofrido, tá? E as pessoas não deixam de sentir a dor porque a sociedade aparenta estar mais consciente, porque na verdade às vezes eu acho que as coisas estão mascaradas, né, e não necessariamente conscientes. Mas enfim, eu gostei dele tratar essas questões sociais, a descoberta da sexualidade dele também de uma forma sutil, o relacionamento dele com a família dele, o relacionamento dele com o irmão dele, o medo dele de não ser aceito pelas pessoas que ele ama, pela família, pelos amigos, e socialmente, porque ele já sofre o preconceito da cor da pele. E ele sabe que vai ser mais um preconceito que ele vai sofrer. É mais uma porrada que ele vai tomar todo dia. Só que o autor, ele não fica o tempo todo batendo nisso. Ele mostra isso pra gente no dia a dia. Esse jovem passando por essas questões no dia a dia, com as coisas cotidianas, que eu acho que isso é o que mais machuca, porque não é, assim, existem situações extremas, comportamentos preconceituosos e racistas gigantescos que abalam muito e que a gente, eu pelo menos, né, e as pessoas que, pelo menos as pessoas que estão à minha volta, acham absurdo, doído, horroroso. E a sociedade em si tá aprendendo a julgar esse tipo de comportamento idiota. Mas o que a gente
ainda não conseguiu foi se livrar desses pequenos acontecimentos, esses pequenos gestos que passam a princípio despercebidos e as pessoas não notam exatamente. É aquele racismo velado, sabe? Aquele preconceito velado. Não só o racismo, mas, né? Preconceito de gênero, de sexualidade, enfim. De uma forma velada, de uma forma sutil, aquela coisa, sabe? Aquele comentário, assim, que alfineta e que a gente sabe que não é legal. Então, eu gostei da forma como ele abordou. Por quê? Porque não ficou um livro pesado. Eu fiquei o tempo todo... É um livro não muito grosso, tá vendo? Ele é um livro até fininho, tem 216 páginas. Então, assim, dá pra ler rapidinho. Eu li... Comecei num dia, terminei no outro. Comecei no dia 11 de junho, terminei no dia 12 de junho. Tá? Pra vocês verem de como tão instigante é esse livro. Porque eu queria saber de qualquer jeito como terminava essa situação, como ele ia conseguir se livrar dessa maldição, se ele ia conseguir se livrar e tudo mais. Então, assim, eu fiquei instigada com o mistério. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui notar essas sutilezas que o autor quis colocar da questão de questões sociais, né? De preconceito e tudo mais. Então, eu gostei muito da forma como ele tratou as questões sociais nesse livro. Então, aqui, ó, a ficha do meu diário de leitura desse livro. Aqui no cantinho, ó, foi o livro 27 desse ano, tá? Aqui quando eu comecei, quando eu terminei, livro físico, quantas páginas, eu dei 4 estrelas pra ele. Eu realmente achei um livro muito bom, tá? E eu fiz uma breve resenha aqui, bem pequenininha, porque na hora de falar eu falo demais, né? E eu vou mostrar pra vocês a colagem. A princípio, eu vou mostrar e aí depois eu vou dizer o que eu achei, ó. Olhando assim, a princípio eu achei essa colagem um pouco confusa. Tem muitos elementos, ela tem muita coisa, né? Mas é um livro que tem muita coisa. Apesar de ser um livro curto, é um livro que tem muita informação, tem muito detalhe. Então eu coloquei aqui, ó, coisas, situações que fazem, assim, tem muito a ver com a história. Não posso exatamente explicar pra vocês cada um desses elementos sem dar spoiler, então eu não vou explicar muito essa colagem. Se alguém for ler o livro ou se já leu esse livro, comenta aqui embaixo se achou algo parecido com o que eu achei ou se achou uma coisa completamente diferente. Eu gosto muito de ouvir outras ideias, outras opiniões, o que outras pessoas acharam sobre o livro, porque nem sempre a gente vê a mesma coisa. Quando a gente lê uma história, ou quando a gente vê um filme ou uma série, aquilo bate na gente de acordo com aquilo que toca a gente. Tem muito a ver com a nossa vivência. Tudo que a gente viveu até aquele momento vai fazer com que repare determinadas coisas. Então, pessoas que tiveram vivências e realidades diferentes da minha podem ver coisas que eu não vi, podem perceber situações e eu gosto de trocar ideia, eu gosto de saber detalhes, o que as pessoas acharam, o que vocês acharam do livro, quem já leu. Quem não leu, eu vou deixar o link aqui. Eu super indico, porque é um livro muito bom e muito rapidinho. Assim, dá pra ler muito rápido. É um livro curtinho e tal, que você lê rapidinho, então vale muito a pena. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Gente, isso ajuda muito. Dá uma curtida, deixa o like para poder engajar o vídeo, comenta o que você achou da resenha, se você acha absurdo isso que eu tô falando, claro, de forma educada. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos ou com aquele amigo que você acha que talvez goste desse livro e que pode ser uma boa indicação para ele. E se não for seguidor, segue o canal, que tem um monte de gente que vem ver os vídeos e não segue o canal. Segue o canal, gente, a gente precisa aumentar a nossa comunidade de leitores. Ou nem sempre, às vezes, por exemplo, meu filho, ele quer saber, mãe, que livro é esse aqui? Aí eu falo pra ele o livro, ele me conta a história, porque ele tem preguiça de ler. Ele lê, meu filho, ele lê algumas coisas muito específicas, sabe?
O restante, ele tem preguiça. Então, ele tem essa mania de falar, ah, tá, me conta aí. Aí eu conto a história toda pra ele, então pra ele aquilo ali já é suficiente. Aí ele começa a fazer pergunta, eu respondo, tiro as dúvidas dele, e aí, não, beleza, legal, gostei do livro. Às vezes eu tô lendo aqui paradinho, ele me interrompe, faz eu explicar o livro pra ele, aí depois ele, ah, não, tá, entendi, gostei, parece legal. E sai, e não lê o livro, né? Enfim. Casa de Ferreira Espeto de Pau, né, gente? Eu vou deixar o link aqui do livro, né, da Amazon, pra quem quiser aproveitar, porque é um livro muito bom, uma leitura muito boa. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá na loja virtual, ver as coisinhas lá. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!